Bom dia, irmãos. Hoje é 13 de março, sexta-feira. Estamos a 3 semanas exatas da Páscoa. Vocês sabem que a Páscoa é a nossa festa mais importante para os cristãos. É aquela que a gente precisa lembrar. Tanto que a gente faz isso a cada mês, né, na igreja, com a Santa Ceia. Precisamos lembrar. E semana passada a gente falou de lembrar. Que a gente, passando pelo deserto, precisa lembrar, precisa trazer a memória. E no- nos períodos que antecedem a Páscoa, já fazem uns 7 anos, uns 6, 7 anos que eu faço um período de jejum. Por causa daquilo que a gente estava falando no final da reunião de sexta-feira passada, né? De que quando a gente precisa ficar mais sensível para o Senhor, para a voz de Deus, para entender se tem algo para ser mudado na nossa vida, o jejum nos ajuda a trazer essa sensibilidade, nos ajuda a estar mais sensíveis à voz de Deus, a mudar a nossa vida. Tem gente que faz jejum como se fosse greve de fome, né? Vou ficar aqui sem comer até Deus me dar o que eu quero. Mas não é esse o jejum que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina esse jejum por nós, para afetar a nossa vida em primeiro lugar, para nos trazer quebrantamento. E eu queria que a gente orasse nessa primeira, se apresentando diante de Deus, para que esse momento aqui, nessa sexta-feira, fosse um momento de quebrantamento. Eu vou orar, tá bem? Senhor, muito obrigada por estarmos reunidos mais uma vez na tua presença. Senhor, não nos deixa considerar como banal esse fato de podermos entrar na tua presença. Nós só podemos nos achegar por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Não foi uma graça barata. Para nós, a gente recebe de graça, mas foi algo caro que custou a vida do teu filho. Jesus não nos deixa viver de maneira a banalizar esse sacrifício. Eu peço que nesse tempo que nós vamos ter aqui, nesses curtos minutos, que nós possamos ter momentos de quebrantamento na tua presença. Senhor, traz-nos o teu coração aqui. Jesus, traz a tua direção, porque nós não temos como fazer nada sem o Senhor. Sem ti nada podemos fazer, nós não sabemos nem orar como convém. Então clamamos a presença do teu Espírito Santo, a condução do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Então Amém. eu não sei se é porque o período de jejum deixa a gente mais sensível, mas tem me feito muito, me doído muito ver, por exemplo, alguns escândalos que a gente está vendo aí, né, a nível nacional, principalmente os escândalos que envolvem a igreja, pessoas, irmãos, pessoas que se chamam pelo nome de Jesus, né? Me dói porque a Bíblia deixa claro que quando a gente peca, a igreja, o mundo peca, o mundo faz. Mas quando a gente peca, a gente traz escândalo para esse nome. A gente envergonha o nome de Deus, que é para a gente santificar. E estar atrelado, a igreja no Brasil estar atrelado a poderes, a economia, de uma forma maligna, assim. Mas a gente tem orado, por exemplo, com a Alissa, para a gente ser bênção nas áreas da sociedade. E quando a gente se corrompe, e veja que eu estou falando na primeira pessoa do plural, porque eu estou me incluindo, por ser parte da igreja, eu estou me incluindo, a gente a gente envergonha e faz. Eu vi vídeos, por exemplo, das pessoas fazendo chacota, sabe? Olha o pastor, olha lá. Eu queria que a gente pensasse sobre isso, porque. E não assim só hoje, né? Lá são eles.
mas trouxesse para mais perto da nossa realidade. 1 João 3 diz que um filho de Deus não vive pecando. Não é essa a vontade de Deus. Quem vive pecando não está em Cristo. Em Romanos 6 que Jesus morreu para nós não sermos mais escravos do pecado. Em Hebreus 10, 26 diz que aqueles que decidem continuar deliberadamente no pecado, esses, ó, ardente expectativa do inferno. É uma coisa muito maligna. E em Gálatas 3:3 diz que Cristo se fez maldição para a gente encontrar a bênção, para os gentios encontrarem a bênção. Então, hoje eu queria trazer uma palavra e uma chamada para a gente fazer uma confissão pública de pecados. A princípio, um texto em Isaías que ele faz uma confissão nacional pelos pecados de Israel. E eu queria começar abrindo essa oração, esse primeiro momento, pedindo para a gente orar esse texto bíblico. E eu fiz uma projeção de slides e eu quero pedir. Então, é um texto inteiro, então já é o nosso texto de meditação, né? Onde a gente vai se basear depois outras orações. Eu queria que a gente lesse em forma de oração com as 5 primeiras pessoas que entraram aqui no nosso link de oração, que foram o Cirlei, o Genivaldo, anota aí, o Tiagão, o Celinho e o Cirlei Júnior, tá bem? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Aí a gente vai falar sobre esse deserto da purificação, um deserto que expõe e trata o pecado do povo de Deus. E essa palavra de Deuteronômio é uma das referências. Tá dando para ver toda a tela? Os que Perfeito. precisam ler, olha, eu vou passar e vão ter 5 slides, tá bem? Então, cada um de vocês vai ler um, tá bem? E isso é parte, vamos orar a palavra, é parte do que a gente vai orar aqui, tá bem? Amém. Isaías 59. Confissão de maldade nacional. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compadeça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Agora eu. Uhum. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem para fazer roupas. Ninguém pode se cobrir como com que eles fazem. As, co as cobras, as obras deles são obras de iniquidade e atos de violência estão nas suas mãos. Os pés deles correm, deixa eu tirar.
fotinho aqui para ele. Correm para o mal, são velozes para derramarem sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade. Os seus caminhos irá a ruínas e destruição. Não concebem, não conhecem o caminho da paz, nem a da justiça. Nos seus passos fazem uma verdade tortuosa, que ainda por ela não conhecem a paz. E toca, né? Por Uhum. isso, o juízo está longe de nós, a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que é só a trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões que estão conosco e conhece as nossas iniquidades. Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus, pregamos a opressão e a rebelião, preferimos a palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Por isso, o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. Quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se do que não houvesse um intercessor. Por isso, seu próprio braço lhe trouxe a salvação. A sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se da justiça como uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a veste da vingança e cobriu de zelo como um de um manto. Sou eu agora? É. Ok. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Aos seus adversários, furor. Aos seus inimigos, o que merecem. Às terras do mar, a devida recompensa. Assim, temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O Redentor virá a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre você e as minhas palavras que pus na sua boca não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Amém. Amém. Aqui, irmãos, vou parar aqui para eu poder aparecer. Agora vocês estão me vendo do lado? Não, né? Aqui tem alguns motivos de oração baseados nesse texto de Isaías 59. Vocês vão ver, vocês viram que ele começa falando deles, né? Vocês
são culpados, vocês pecaram. E na metade do capítulo, ele passa a falar nós, a se incluir, a dizer: nós pecamos, nós estamos errados. E aí ele começa a clamar por mãos purificadas, por pés que vão para lugares que agradam a Deus, pelos nossos pensamentos. Ele pede luz sobre as trevas, para que aquilo que está oculto venha. Ele pede olhos para a gente ver o que precisa ser mudado, para a gente alcançar, ter oportunidades de generosidade, ele fala de lábios para a gente não ser mentiroso, fala do nosso coração. Então, ele vai confessando o pecado e pedindo a santificação. E é isso que eu queria que a gente fizesse. É isso. Não apenas com a ideia de eles pecaram, porque eles, lá no governo, seja ligados à esquerda, seja ligados à direita, seja lá o que for, pecaram. Mas a gente é parte, nós somos brasileiros e somos parte dessa igreja que se associou com o mal, gente. De alguma forma, nós também estamos incluídos nesse pecado. E mais do que isso, nós estamos falando não só de uma igreja a nível nacional, mas de uma igreja aqui, de David. O que Deus quer que a gente pense sobre nós? O que Deus quer que a gente confesse? A gente vai sondar o coração antes de a gente começar a orar essas coisas. São esses os pontos que vocês viram aí: olhos, pés, boca. A gente vai orando sobre isso. Mas eu tenho visitado as pessoas da igreja, eu tenho orado com irmãs, com irmãos da igreja. E, irmãos, uma igreja local, ela deve ser, ela deve refletir o reino. E ela não deve ter distinções. A gente na VID, a gente tem, é tão lindo de ver na VID que a gente tem pessoas que são empresários e a gente tem os assalariados, a gente tem todo esse espectro no meio, né, entre empresários, donos, seu negócio e assalariados, pessoas que são trabalhadores intelectuais e a gente tem pessoas que são trabalhadores braçais, a gente tem pessoas super escolarizadas com pós-doutorado e a gente tem pessoas semi-analfabetas. A gente é um em Cristo. Mas muitas vezes a gente está dando boas-vindas para os visitantes, a gente está cantando para os visitantes, e às vezes um irmão que está há muito tempo ali perto não está se sentindo tão perto assim da gente. Então, são pequenas coisas e tão grandes coisas também. Às vezes, a gente está falando de proteção, de honrar as mulheres, como no domingo passado, que era o Dia Internacional da Mulher, mas, irmãos, a gente tem casos difíceis na vida. A gente tem casos de violência doméstica, por exemplo. E isso é motivo de nós pedirmos perdão a Deus, de nós nos arrependermos. A gente tem machismo na vida. A gente tem homens que se consideram superiores, que acham que podem oprimir as mulheres. A gente tem filhos abandonados nas telas e a gente ora por essas pessoas. A gente orou, né, essas semanas, a gente já orou por tantas vezes para a gente acolher as pessoas na mesa, para a gente ir atrás desse perdido. Mas às vezes nós somos parte do problema, sendo igreja, mesmo sendo igreja. Então a gente vê o pecado a nível nacional, a gente confessa que realmente temos pecado, mas e aqui e agora? Como que Deus quer nos passar na purificação dele? E ele faz isso porque ele nos ama, porque ele não quer nos deixar na mesma, ele não quer nos deixar olhar para o pecado que custou tanto na cruz e passar batido.
Às vezes a gente deixa para resolver um problema de mágoa no coração, irmãos, para depois. E não é para se pôr o sol sobre a nossa ira. Isso é pecado, pecado no meio do povo, no meio do arraial. E aí, quando Deus não consegue nos ouvir, como diz ali, né, os vossos pecados, no Isaías 59, lá no iniciozinho, fazem separação, fazem que Deus não vos ouça. Nós precisamos de arrependimento. Quero chamar e coloca o teu coração nisso, irmãos. A gente vai fazer orações seguidas daqui para frente. Eu vou botar de novo o slide com aqueles pontos e eu quero que já fique escolhido as pessoas e a gente ore seguidamente, um depois do outro, mas coloca o seu coração nisso aqui. A gente precisa, sim, nós somos pecadores, mas não está tudo bem. Não tá tudo bem, porque não é para a gente viver em pecado, não é para a gente viver deliberadamente pecando. Se você, irmão, tem um problema de adultério, irmã, porque tem adúlteros, tem prostituições entre nós, tem pessoas com compulsões entre nós. Nós precisamos, não é que é, não pode haver pecadores, mas não pode haver pecadores acomodados no seu pecado. Não pode. A gente precisa se movimentar em direção ao Senhor e continuar se santificando. Então, essa oração de hoje é uma oração pedindo santificação, confessando e pedindo santificação ao Senhor. Que nossos corpos sejam um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Não adianta a gente fazer todo o ritual religioso, de estar nos domingos, de ser um líder, de estar nas reuniões e nós não termos vida santa diante de Deus. Precisamos disso. Então, eu vou pedir, eu preciso de, então são 7 pessoas, 7 voluntários para orar. Quem que pode dizer? Abre o microfone aí e me fala. Eu Eu posso, posso. Fabiola. Evandro. Evandro, fala o seu Sirlei. nome. Sirlei. Cirlei, quem mais? Ele Júnior. Cirlei Júnior, quem mais? Vamos lá, você que não ora muito, irmão. Também posso. Genivaldo, quem mais? Mais 3. Diana, Diana, quem mais? Celim, Celim, quem mais? Laércio. Laércio, amém. Vamos lá, vou botar então a nossa tela de novo. Primeiro a gente vai fazer 5 minutos de silêncio, tá bem? Para que Deus possa falar ao nosso coração. Talvez você ainda não se conectou aqui nesse momento. Então, irmão, som do seu coração agora. Vamos pedir para o Senhor mostrar como a gente vai orar isso aqui, como a gente vai confessar. Eu vou contar 5 minutos e aí a primeira pessoa, quando eu mudar o slide, já pode começar a orar, tá bem? Senhor, sabemos que é muito sério o pecado e nós queremos tratar ele com seriedade, nós não queremos ser negligentes com o teu sacrifício, nós não queremos, Senhor, viver uma vida suja. Senhor, nós não queremos viver longe do Senhor, fazendo teatro, achando que estamos perto. Então, Senhor, eu peço ao Senhor, sonde o nosso coração agora. Assim como nós estamos vendo claramente os pecados da nossa nação, do nosso governo, da igreja envolvida nesses escândalos. Senhor, a gente vê o pecado do nosso irmão do lado. Senhor, faz a gente ver o nosso pecado agora. Eu peço som do nosso coração. Nesse tempo de silêncio, Senhor, que o teu Espírito Santo traga ao nosso coração aquilo que o Senhor quer convencer, o pecado, a justiça e o juízo, em nome de Jesus.
Amém. Primeiro irmão pode orar. Podia falar o nome, Fabiola. Evandro, Pode ser, não precisa ser na ordem que a gente disse. Quem sentir no coração pode ir orando, desses que falaram o nome, tá bem? Bem, vou começar, Fabio. Pode ir. Senhor Jesus, obrigado porque a tua palavra, como sempre foi, mas também como nos últimos tempos, ela tem vindo como algo muito sério da parte do Senhor para as nossas vidas. O Senhor tem chamado a nós para olhar aos teus olhos e prestar atenção no que o Senhor está falando. Porque sabemos pelo teu Espírito Santo o que a gente está precisando mudar definitivamente. E encerrar, desde, como se diz, desde ontem, coisas da nossa vida que não te agrada. Quando a Fabiola falava, Senhor, creio que o Senhor me fez pensar, por que que eu preciso santificar? Por que que eu preciso me limpar? Minha mente, minhas mãos, meus olhos, porque o Senhor tem dado a nós, Senhor, lugares, pessoas, como a mim, crianças, para realmente deixar ali na vida delas a expressão do Senhor, que é a santidade que nós precisamos viver. A devoção, o temor, e isso tem que estar com muita seriedade dentro de nós, porque uma coisa que foi falada também, que prestei muita atenção, foi: nós podemos falar verdades, nós podemos expressar verdades, como eu ensinando uma criança ou evangelizando alguém. Nós podemos, Senhor, dar um abraço ali de acolhimento, mas os olhos do Senhor estão sobre nós, estão sobre mim. E é só o Senhor que sabe, e o Senhor vê o que mais que eu estou levando dentro desse abraço, desse ensino, desse aconselhamento, daquilo que não te agrada. Então, me coloque, Senhor, sim, para que em tudo na minha vida, na minha mente, esteja sendo filtrado, Pai, para que as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas falas, elas estejam realmente limpas, longe do pecado, longe de impurezas, para servir na santidade do Senhor. Como o Senhor diz, seja santo porque eu sou santo. E eu quero ser. Isso tudo que o Senhor está nos ensinando e nos chamando para ser parecido com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai querido, a tua palavra diz que a tua mão está sobre nós, ó Deus. E as tuas bênçãos estão sobre justos e injustos. Mas nós, em cujo coração o teu Espírito Santo colocou o reconhecimento da graça, da salvação pela graça, eu fico pensando, Senhor Deus, onde estão as nossas mãos? Sobre o que eu tenho colocado as minhas mãos? E isso, papai, nos faz temer e muitas vezes tremer. Se as minhas mãos não tendem para o mal, se as minhas mãos não são injustas,
se pesam na balança para torcer a justiça, se pesa, papai, sobre a nossa vida, sobre a vida do próximo, para prejudicá-lo, Deus. Para onde estão indo as minhas mãos? Sim, papai. É muito sério a questão de terceirizarmos as nossas frases. Como eu amo, papai, a oração de Daniel, quando ele orou ao Senhor, ele disse: Eu e a minha nação temos pecados contra ti. Sim, papai. Como se diz sempre aqui nas nossas orações, eu sou o primeiro da fila. Paulo disse: sou o pior dos pecadores. E eu também, Senhor Deus, mesmo na velhice, isso não me priva do erro de estender a mão contra o irmão. Não me priva, Pai, do erro, do equívoco, do pecado, papai, de prejudicar alguém de alguma forma a partir daquilo que eu faço com o corpo físico que o Senhor me faz, que o Senhor me deu, papai. Guarda nosso coração, guarda as minhas mãos, ó Deus. Guarda as nossas mãos, ó Deus, para não pecarmos contra o Senhor, para não pecarmos contra o irmão, ó Deus. Porque somos um corpo. E se as minhas mãos pecam, todo o corpo sofre, todo o corpo geme. Então, Senhor, minha oração é: guarda as nossas mãos para não pecarmos contra o Senhor, para não pecarmos contra o próximo, para não pecarmos contra aquele, papai, que ah, que tem possibilidade de se defender. E são tantos, como já foi dito pela Fabíola, papai, quantos na nossa comunidade são frágeis, não conseguem se defender. E muitas vezes nós, no nosso orgulho, na nossa empáfia, não guardamos nossas línguas, nossos pensamentos e não guardamos as nossas mãos. Que as nossas mãos sejam santas para abençoar, para dar, para repartir, não se encolher à voz do Espírito, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor Jesus, quero colocar mais uma vez a tua presença, Pai, pedir, Jesus, que o Senhor ajude-nos a nos vigiar nossos pensamentos, ó Deus, tão ocultos, tão escondidos, ó Pai. Ninguém vê, ninguém conhece, ninguém sabe, porque é um pecado, Deus, exclusivamente nosso, bem íntimo, porque só nós conhecemos o Senhor, ó Deus. E quando temos pecados, ó Pai, como pensamentos, ó Deus. Pai, que o Senhor nos ajude, Jesus, nessa manhã, a vigiar nossos pensamentos, ó Deus. A ter compreensão disso, ó Pai. Desviar os nossos olhos, ó Deus, para onde não é do Senhor, ó Pai. Que a sua graça seja sobre a nossa mente, Jesus. Nós possamos, ó Pai, tão somente esperar em Ti, pensar em Ti, levar nossos pensamentos aos céus, às alturas, ó Pai, ao Senhor, ao Teu reino, à Tua glória, ao Teu amor, à Tua graça. Tão somente nós possamos levar a Ti, Jesus. A Tua palavra disse, Pai, que nós seremos julgados pelo que pensamos, pelos nossos pensamentos, ó Pai. Tão profunda é a Tua palavra, Jesus. Então, Deus, que a Sua misericórdia seja sobre as nossas vidas, ó Pai, que possamos vigiar no Senhor e esperar tão somente no Senhor, porque carecemos e precisamos e necessitamos do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Glória, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Deus Todo-Poderoso. Ó Pai amado, sabemos, ó Deus, que somos pecadores, sim, mas não podemos nos manter no pecado, Senhor. Ó Deus, que tenhamos, ó Deus, um coração quebrantado, Senhor, para aceitar, meu Deus, tudo aquilo que está errado em nossas vidas e a gente mudar. Que a gente não possa, Senhor, ter um coração duro, mas que a gente possa ter um coração amolecido pela Tua palavra, Senhor, e possamos viver uma vida diferente, Pai amado, uma vida que o Senhor quer para cada um de nós. Ó Deus, que nossos pés corram, Senhor, para levar a paz, para levar o amor, Senhor. Como diz a Tua palavra, que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras. E nossos pensamentos, Senhor, sejam pensamentos de paz, pensamentos de amor, de união, Senhor, de unidade, Senhor.
que onde quer que o Senhor nos leve, Pai amado, que sejamos abençoadores, que sejamos anunciadores da tua palavra, Senhor, do teu amor, Senhor. E que a tua luz brilhe em nós, ó Deus, que possamos, Senhor, onde o Senhor nos levar, onde o Senhor nos colocar, Senhor, possamos ser luz que ilumina, Senhor, luz, Senhor, que faz diferença, Senhor. A luz que vem do Senhor, meu Deus, que nossos corações sejam quebrantados e nossos espíritos compungidos, ó Deus, para que cada vez mais possamos, Senhor, ser simples como o Senhor é e ser amorosos como o Senhor é, e que o teu amor irradie, Senhor, como luz, Pai amado, em todos os lugares, aos corações de todas as pessoas que precisam de Ti, e que elas conheçam a Ti, Senhor, através dos nossos atos. Perdoa-nos, Deus, por muitas vezes negligenciarmos esse Teu amor, por muitas vezes, Senhor, negarmos fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Perdoa-nos, Deus, e nos ajude, Senhor, e que cada dia mais e mais nos santifiquemos, ó Deus, para que o Senhor possa ser conhecido em todos os lugares, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, eu quero. Nunca, Pai, em nossa história a gente teve tanta oportunidade de pecar com os nossos olhos, Senhor. As telas, Senhor, estão tão à disposição nossa, Senhor, e a gente pode ver tantas coisas, desde os mais velhos até as crianças, nossos filhos, nossos adolescentes, Senhor. Então nós te pedimos perdão mesmo, Senhor, porque mesmo às vezes não intencional, mas pecamos porque gastamos muito tempo nas telas, ó Pai. E gastando muito tempo nas telas com os nossos olhos, a gente vai encontrar coisas que não te agradam, Senhor. Então, peço mesmo perdão, Senhor, por mim, pela igreja, Senhor, de não estar priorizando olhar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem entregado para te conhecer, Senhor. Seja a partir de uma contemplação da natureza, da sua criação, Deus. Nós não temos gastado tempo, Pai, na tua palavra fala que ela revela as suas obras, Senhor. Então nós pecamos sim quando nós não gastamos tempo em contemplar a tua criação, Deus. Nós pecamos quando nós não gastamos tempo, ó Pai, em ler a tua palavra com os nossos olhos, ó Pai. Senhor, que privilégio nós temos, ó Pai, de ter a tua palavra em nossa língua, Deus. Mesmo assim, nós temos deixado de usar esse privilégio, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoa pelo tempo gasto com coisas que é inútil muitas vezes, Senhor. Eu agradeço porque o Senhor também nos dá tempo de descanso, de assistir algo, Senhor, mas que em nome de Jesus possamos pesar isso, Senhor, e ver se realmente temos feito o bom uso, Senhor, desse sentido que o Senhor nos deu, que é a visão, Senhor. Então, nos ajude mesmo, Senhor. Nos perdoe e nos ajude, Senhor, a sermos fiéis com a nossa visão, com os nossos olhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a possibilidade, ó Pai, de falar a tua palavra, Senhor. Obrigado pelos lábios, ó Pai, que a partir do Senhor Jesus, que é chamado de o Verbo, aquele que fala e acontece, Senhor. Sua palavra diz que a boca fala o que está cheio o coração. E em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos perdoe, Senhor. A começar por mim e por todas as pessoas do nosso país, ó Pai. Mas a começar por mim, pelo que sai da minha boca, Senhor. Pelo que os meus lábios pronunciam, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, muitas vezes a gente quer falar alguma coisa boa e acaba falando coisa ruim. E a gente tem que aprender a ficar calado, Senhor. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Sejamos homens, sejam as mulheres, que a nossa boca fale o que o Teu Espírito quer, ó Pai. Isso não tem a ver com sexo, não tem a ver com identidade, não tem a ver com gênero, não tem a ver com ser cristão ou não, Senhor. Tem a ver principalmente como nós, ó Pai, que somos Seus filhos, ó Pai, a começar por mim, Senhor. Que minha boca, ó Pai, meus lábios só pronunciem bênçãos, ó Pai. Porque a Sua palavra diz que da mesma boca, dos mesmos lábios, não pode sair maldição e bênção. Isso é uma árvore que não existe, Deus. E não pode existir, Senhor. Purifique meus lábios, ó Pai, assim como aquele anjo tocou nos lábios do profeta, Senhor, e purificou a boca, Senhor, purificou a mente, purificou o corpo, Senhor. Porque dali, Senhor, como Jesus, que é o Verbo, pode nascer ou matar alguma pessoa, Senhor. Pode nascer ou matar algum projeto, alguma coisa, Senhor.
Eu ouço tantas pessoas falarem: tudo que você fizer, você não fala para ninguém. E muitos outros falam: fala para todo mundo, ajude para fazer contato, para fazer amizades. Senhor, que a gente possa achar um equilíbrio no Senhor Jesus, para que a gente possa abençoar, Senhor. Nós, homens, possamos abençoar os nossos amigos, as nossas irmãs, que as nossas irmãs também abençoem suas amigas, seus irmãos, ó Pai. Que não haja condenação, que não haja falta de amor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos ser santificados, como a família diz, ó Pai. Santifica os nossos lábios, ó Pai. Purifica. Passa, Senhor, em nome de Jesus, o cacau espiritual, Senhor, nossos lábios, para a gente não ficar ressecado, Senhor, e trazer só sangue, maldade, julgamento, porque Sua palavra diz também, Senhor, para não julgarmos, porque assim como a gente julga, nós seremos julgados, ó Pai. Por favor, me perdoe. Perdoe nosso próximo, perdoe nosso Brasil, Senhor. Que a gente tem muita opção de falar hoje, ó Pai. Seja com os lábios, seja com os dedos no teclado, seja com vídeos, até com vídeos falsos de inteligência artificial, que existe tanto por aí na TV, que nós possamos tirar esse sangue dos olhos, ó Pai, esse sangue dos lábios, ó Pai, e destilar somente o seu azeite, o seu óleo, que traz paz, traz conforto, exortação também, Senhor, mas exortação no teu Espírito Santo, Senhor, não da nossa carne corrompida, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor, a começar por mim e pela igreja, Senhor, pelo pecado que nós temos cometido com os nossos lábios, ó Pai. Porque nós somos um povo de lábios impuros, ó Pai. Mas o Senhor é o Deus que purifica, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz por nós. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. E aqui estamos, Pai, reunidos na tua presença, Pai. Mas eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor molde novamente o nosso coração, para que o nosso coração esteja voltado para ti, Senhor Deus. Porque a tua palavra diz que o nosso coração é enganoso. E nós somos o templo do Espírito Santo, Senhor Deus. Então, Pai, molde o nosso coração, para que nós não sejamos pecadores, para que sejamos limpos, Pai, conforme a tua promessa para nós, Senhor Deus. Conforme foi a tua morte na cruz para nos salvar, ó Deus. Que o nosso coração não seja enganoso, que o nosso coração receba verdadeiramente o Espírito Santo com amor e que o nosso coração seja bênçãos na nossa vida, porque ele está ali produzindo, Pai, coisas boas para o nosso corpo e que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo, que nós sabemos usá-lo, Senhor, na hora certa, no momento certo, para abençoar pessoas, ó Deus. Que nós sejamos, Pai, pessoas para salvar e salgar esse mundo, esse país, onde muitas coisas estão perdidas, Senhor, mas ainda pode ser restaurada porque o Senhor é grande, o Senhor é o Deus Altíssimo. Então eu te peço, Pai, que o Senhor muda o meu coração, Pai. Se for preciso, Pai, até troque ele, para que seja um coração limpo, um coração aberto, um coração livre para adorar o nome do Senhor, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pela promessa que o Senhor faz. Que Deus faz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Senhor, esse é o caminho da cura para nossas vidas, para nossa igreja, nossa comunidade, nossa cidade e nosso país, a nossa terra precisa ser purificada através da confissão.
Senhor, nós queremos não só falar da boca para fora, mas realmente que esse efeito que o Senhor quer fazer de quebrantamento possa se estender para todos que estão nessa reunião de oração, e daqui para toda a sua igreja, Senhor, e que transformações reais possam acontecer, santificação, um nível além, que o Senhor nos leve além na intimidade, Pai, na proximidade com o Senhor, porque nós tememos o teu nome. Deus, dá-nos um senso de temor da tua presença. Deus, como o Senhor fez lá na igreja primitiva, quando Ananias e Safira caíram lá porque mentiram. Mentiram, um pecadinho tão simples, nada demais. Mas o teu poder era tamanho que aconteceu isso. Eles perderam a vida diante do teu altar. Senhor, o povo temeu, a tua palavra diz que o povo temeu o teu nome. Senhor, que nós temamos o Senhor e que nossas vidas sofram o efeito do temor do Senhor, desse respeito, dessa reverência ao teu nome. Em nome de Jesus, despeço meus irmãos, Senhor, para os seus trabalhos, para a sua rotina, Senhor, nesse espírito, debaixo da ação do teu Espírito Santo, em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém.